O garfo de prata caiu sobre a porcelana com um som agudo. E por 3 segundos exatos a sala de jantar da mansão dos Vasconcelos mergulhou em um silêncio tão absoluto que a própria Isabela conseguiu ouvir. Nítido, o tic-tac do relógio de pêndulo a 15 metros dali. Ela sentiu o rosto arder. A gota de molho de vinho tinto havia saltado do garfo. O garfo que ela, vinda de uma família onde sempre se havia comido com garfo comum e prato de faiança, não soube segurar no ângulo correto. E a gota, escura, obscena, caiu sobre a toalha de linho branco italiano bordada à mão, comprada em Florença havia 3 gerações. Dona Beatriz Vasconcelos, a matriarca, sentada à cabeceira, olhou fixamente para a mancha. Depois olhou para Isabela. Depois olhou para Rafael, o filho, sentado ao lado da noiva. E finalmente, com a voz mais doce do mundo, a voz mais perigosa do mundo, disse: Querida, você sabe que essa toalha custa mais do que você ganha em 3 meses, não sabe? A sala inteira riu, não uma risada calorosa. Uma risada polida, controlada, cruel, do tipo que só sai da garganta de pessoas que aprenderam desde crianças que rir dos outros é uma forma elegante de lembrar quem manda. Rafael abriu a boca para defendê-la. Não conseguiu. A mãe já havia continuado. Rafael, meu amor, alguém precisa ensinar a moça como se segura um talher. Eu mesma vou contratar uma professora de etiqueta. Vai ser meu presente de casamento. Afinal, não podemos ter uma Vasconcelos deixando cair molho na casa de ninguém depois da cerimônia, podemos? Mãe, ele tentou sem voz. E, querida, continuou Dona Beatriz, virando-se lentamente para Isabela, com um sorriso tão doce que parecia dolorido, eu sei que você deve estar desconfortável com tudo isso. Mas eu prefiro ser sincera desde o primeiro dia. A família Vasconcelos é uma instituição. Temos padrões, um nome a zelar. E quando alguém se casa com um Vasconcelos, essa pessoa precisa entender que é elevada à nossa altura, não o contrário. Isabela sentiu os olhos marejarem. Controlou-se. Cravou as unhas na palma da própria mão sob a mesa com força, até sentir a dor real de uma unha rasgando pele. A dor a manteve firme. Durante alguns segundos ela permaneceu ali sentada, imóvel, sentindo o sangue pulsar nas têmporas. Nos últimos 3 anos, como presidente de um conglomerado bilionário, ela havia enfrentado sessões do conselho em que velhos donos de bancos lhe cuspiam desdém no rosto. Havia entrado em reuniões em Wall Street em que fundos de pensão de 6 trilhões de dólares em ativos haviam tentado renegociar contratos à força, contando com o fato de que ela era jovem mulher brasileira latina. Ela havia sustentado o olhar. Sempre. Mas aquilo ali, naquela sala de jantar, era diferente. Porque em Wall Street as pessoas eram inimigas declaradas. Em Wall Street, quando um homem te tentava diminuir, era uma guerra aberta. Ali naquela mesa de porcelana italiana, as pessoas se chamavam de família. Chamavam-na já de querida. Tinham, naquele domingo mesmo, beijado o rosto dela na chegada com beijos estalados e falsos perfumes. Era uma guerra disfarçada de carinho. E isso Isabela descobriu naquele instante. Era o tipo mais cruel de guerra que existe no mundo. Eu entendo, Dona Beatriz, disse em voz baixa. Senhora Beatriz, corrigiu a matriarca docemente. Ou Dona Beatriz Vasconcelos. Por enquanto, antes do casamento, acho que o correto é senhora. Sim, senhora. Na outra ponta da mesa, a irmã de Rafael, Camila, 28 anos, estilista formada em Milão, soltou uma gargalhadinha baixa e cutucou com o cotovelo o marido, Gustavo. Olha só, Gu, murmurou, sem se dar ao trabalho de falar baixo. Tem gente aqui que não sabe nem o que é o salada-garfo e o principal garfo. Que fofo! Gustavo, que era delegado de polícia, herdeiro de uma rede de escritórios de advocacia criminal, riu alto sem constrangimento. Camilinha, não seja má. Cada um foi criado do jeito que pôde. Do outro lado, Dona Beatriz sorriu mais largo. Isabela, querida, me conta. Seu pai faleceu, não foi? Faleceu sim, senhora. Quando eu tinha 16 anos. E era motorista de ônibus. Ah, fez Dona Beatriz como quem diz, ah, entendo agora. E sua mãe? Minha mãe é faxineira em um prédio comercial, senhora. Ah, outro, ah.
Dessa vez, acompanhado de um sorriso mais discreto, mais contido, quase compassivo, mas com aquela ponta de desprezo que só a verdadeira aristocracia sabe esconder em um gesto facial. Rafael baixou os olhos para o prato. Rafael, o homem por quem ela havia atravessado, nos últimos 4 meses, todos aqueles constrangimentos. Rafael, 33 anos, arquiteto bonito, inteligente e sensível. Rafael, herdeiro único do Grupo Vasconcelos Construções, 700 milhões em patrimônio, 38 edifícios erguidos em São Paulo. Rafael, que a havia conhecido casualmente em uma exposição de arte na Vila Madalena 4 meses antes. Rafael, que havia jurado a Isabela que ela era a mulher da sua vida, e que a família o iria amá-la exatamente como ela era, uma designer freelancer humilde, de família simples do interior de Goiás. Rafael, que agora, diante da mãe, diante da irmã, diante do cunhado, diante da tia Zulmira, diante do primo Arnaldo, simplesmente baixava os olhos para o prato e calava. Isabela olhou para o noivo. E, pela primeira vez em 4 meses, não o reconheceu. Do lado de fora, no jardim de 2.000 metros quadrados da mansão em Alphaville, o jardineiro podava uma roseira. A sua podadora emitia um som baixo, regular, indiferente, como se, no universo, algo continuasse a funcionar com normalidade enquanto. Dentro daquela sala de jantar, uma mulher de 31 anos tomava, em silêncio, a decisão mais importante da sua vida. O que ninguém naquela sala sabia, ninguém, nem mesmo Rafael, o futuro marido, era uma coisa muito simples: Isabela Martins não existia. Ou melhor, existia, mas não da forma como estava se apresentando. O nome verdadeiro da mulher que a família Vasconcelos acabará de humilhar diante de 7 pessoas era Isabela Aurora Martins Cavalcante, 31 anos, nascida em Recife. Filha de Eduardo Cavalcante, o falecido fundador do Grupo Cavalcante Participações, e de Dona Aurora Martins, herdeira do antigo Banco Martins do Nordeste. Desde os 28 anos, após a morte do pai em um acidente de helicóptero em 2022. Isabela era presidente e controladora do Grupo Cavalcante Participações, um conglomerado familiar com atuação em 5 frentes: telecomunicações, Energia, agronegócio, logística portuária e construção civil. Patrimônio estimado, 3 bilhões e 200 milhões de reais. Ranking: 72ª mulher mais rica do Brasil, segundo a lista Forbes daquele ano. A Cavalcante Participações tinha uma característica em comum: Isabela, assumindo a presidência aos 28 anos, havia tomado uma decisão que chocara o conselho: a empresa operaria de agora em diante de forma discreta. Nada de entrevistas, nada de revistas, nada de fotos em colunas sociais. As fotos oficiais da presidente que apareciam nos relatórios anuais eram apenas 3, uma de 2018, uma de 2020 e uma de 2023, todas em ângulos parciais com iluminação controlada com óculos de grau e cabelos presos. Nenhuma de corpo inteiro, nenhuma recente. Isabela odiava holofotes. Havia visto na infância como eles destruíram o casamento dos pais. Havia visto, na adolescência, como tinham transformado a morte do pai num circo midiático. E havia jurado, aos 28, que controlaria sua própria exposição como um general controla uma guerra. O resultado? Menos de 2.000 brasileiros conhecem o rosto dela com precisão. E nenhum deles frequenta os mesmos círculos sociais que a família Vasconcelos. Rafael havia conhecido Isabela de uma forma que o destino parecia ter planejado para confundir tudo. Foi numa exposição de fotografia de rua na Galeria Fortes de Aloia, na Vila Madalena. Isabela tinha ido sozinha, vestida com um vestido simples de algodão bege, sandália rasteira, cabelo preso num rabo de cavalo. Havia saído de uma reunião longa de 8 horas em São Paulo, e antes de voltar para o apartamento, decidirá olhar a exposição sobre a qual tinha lido no Instagram da galeria. Rafael estava ali por outro motivo, era amigo de um dos fotógrafos expositores. Trombaram, literalmente trombaram, em frente a uma fotografia grande de um menino brincando numa laje na Zona Leste. Ele derramou um pouco de espumante no vestido dela. Riu-se, envergonhado, pediu desculpas. Isabela riu também. E começaram a conversar.
conversaram por 2 horas. Sobre fotografia, sobre arquitetura, sobre São Paulo, sobre música, e descobriram maravilhados que os dois eram fanáticos por um mesmo obscuro pianista georgiano dos anos 70. Rafael insistiu em lhe oferecer um jantar naquela mesma noite. Isabela, pela primeira vez em anos, aceitou. Quando ele perguntou, ao fim da noite, o que ela fazia da vida, ela respondeu, por um impulso que não soube explicar, com uma meia-verdade: sou designer. Trabalho como freelancer. Ela era, de fato, formada em design de interiores, um diploma que havia tirado aos 23 anos em Londres, antes de voltar ao Brasil para começar a trabalhar na empresa do pai. Trabalhava com design, sim, mas nos projetos internos do grupo, por puro prazer. E era, sim, freelancer, para si mesma. Rafael acreditou. Por que duvidaria? Na segunda noite, ela quase contou. Estava prestes a... Mas ele lhe contou primeiro, rindo, histórias da mãe. De como a mãe era complicada, exigente, obcecada por status. Como a irmã Camila ainda pior, presunçosa como uma duquesa de novela mexicana. E como ele, Rafael, era o diferente. O único que não ligava para essas bobagens. Isa, você não imagina o alívio de estar com alguém que é real, sem títulos, sem afetação. Só você. Ela decidiu esperar. Na semana seguinte, apaixonou-se perdidamente. Apaixonou-se pelo jeito como Rafael segurava a colher do café e olhava para ela como se, pela primeira vez em muito tempo, tivesse visto algo que valia a pena olhar com atenção. Apaixonou-se pelo cheiro do sabonete dele, um sabonete simples, de farmácia, não um perfume importado. Apaixonou-se pelo jeito dele rir das próprias piadas ruins. Apaixonou-se por descobrir que ele conhecia poetas portugueses obscuros que ela amava desde adolescente, e que nenhum dos seus namorados adequados, dos últimos 10 anos jamais havia sido capaz de citar um único verso. Apaixonou-se também, e isso foi talvez o mais perigoso, pela simplicidade daquele encontro. Isabela não havia se permitido, desde a morte do pai, viver nada simples. Tudo em sua vida agora era calculado. Os amigos precisavam passar por uma triagem de confiança de sua equipe de segurança. As relações precisavam ser discretas. Os presentes precisavam ser justificados aos contadores. Até os gestos de afeto precisavam ser filtrados. Isso é real, ou a pessoa quer algo? Com Rafael, pela primeira vez em anos, ela havia encontrado alguém que simplesmente a olhava como mulher, sem agenda. Sem segundas intenções. Sem saber quem ela era. No segundo mês, ele a pediu em namoro oficial. No terceiro mês, a pediu em casamento, num jantar simples em um restaurante pequeno de Pinheiros, sem flashes, sem ostentação, apenas um anel discreto que tinha sido da avó dele, e os olhos cheios de lágrimas dos dois. Ela aceitou. E então percebeu, com um aperto no peito, que já havia esperado tempo demais. Contar agora pareceria uma traição. Uma manipulação, um teste. Foi aí, numa madrugada em que não conseguiu dormir, que uma ideia diferente começou a se formar na cabeça dela. E se a gente não contasse? E se a gente deixasse a família dele me conhecer como sou, ou como eles acham que sou, e vice, então, quem eles realmente são? Era arriscado. Era até cruel, de certa forma. Mas Isabela tinha um motivo muito íntimo para fazer isso. Sua mãe, Dona Aurora, havia se casado aos 22 anos com o herdeiro de uma das famílias mais poderosas do Nordeste. Foi devorada pela família dele, humilhada, diminuída, isolada, até que o marido, por fraqueza, a abandonou. A mãe saiu do casamento arrasada, e só se reergueu quando conheceu Eduardo Cavalcante, o pai de Isabela, um homem de origem muito mais modesta que havia construído seu próprio império. Isabela havia crescido ouvindo a mãe repetir como mantra em incontáveis noites de infância, enquanto escovava os cabelos da filha diante do espelho. Filha, nunca, nunca, nunca se case sem conhecer a família do homem. A família dele é o futuro do casamento. O homem é quem ele é quando ela manda. Dona Aurora, que já estava em idade avançada e em tratamento contra um câncer que havia voltado pela terceira vez, tinha apenas um desejo para a filha, vê-la casada com alguém que valesse a pena.
E Isabela sentia, no fundo, que aquele teste era uma forma de honrar a mãe. De não entregar a filha a uma família que a destruiria, como a família do primeiro marido de Dona Aurora havia quase feito, 35 anos antes. E assim começou. O primeiro encontro com a família Vasconcelos havia acontecido 3 semanas antes da cena da toalha. Rafael a levou à mansão num domingo de almoço. Isabela usou exatamente o que havia em um guarda-roupa provisório montado por ela em um apartamento alugado no Brooklyn. Um apartamento alugado em nome Fantasia, financiado por uma empresa de sua rede para sustentar o disfarce. O guarda-roupa pobre havia sido montado por uma assistente de confiança, com peças compradas em brechós e lojas populares. Tudo simples, tudo barato, tudo limpíssimo. Naquele primeiro dia, usou um vestido floral de algodão da Riachuelo, uma sandália de salto baixo, uma bolsa de crochê. Cabelo solto. Sem joias. Batom rosado de farmácia. Saiu do carro modelo Sandero prata de 3 anos, alugado pela equipe da empresa para as aparições. Rafael a esperava à porta. Isa, você está linda, ele disse beijando-a. Estou nervosa, Rafa. Não fica. Minha mãe vai te adorar. Isabela sorriu. E esperou. A matriarca Dona Beatriz Vasconcelos, 58 anos, surgiu no alto da escada interna, em uma recepção cuidadosamente coreografada. Vestido de grife cor de champanhe, colar de pérolas triplas, maquiagem perfeita. Um sorriso que Isabela, habituada ao universo corporativo dos negócios bilionários, reconheceu imediatamente. Era o sorriso de quem já havia decidido odiar o interlocutor antes de cumprimentá-lo. Ah, então essa é a famosa Isabela, disse Dona Beatriz, descendo a escada com a mão estendida, mas sem oferecer abraço. Rafa falou tanto de você. Muito prazer, senhora. Senhora Beatriz, por favor. Formalidade nunca feriu ninguém, filha. Isabela, que em reuniões com presidentes de bancos europeus mantinha a compostura perfeita, quase riu. Quase. Mas segurou. Com certeza, senhora Beatriz. A matriarca se desviou, convidou os dois para a sala de estar, durante os primeiros 20 minutos. Isabela foi literalmente posicionada num sofá do canto, oferecido um copo d'água, não café, não chá, água morna. Como para uma funcionária cansada, enquanto Dona Beatriz conduzia uma conversa entre ela e Rafael. Praticamente ignorando a presença da noiva, Isabela observou tudo. Camila chegou depois. 32 anos, alta magra com aquele tipo de elegância agressiva que só existe em mulheres que cresceram sabendo que podem ser cruéis porque nunca pagaram preço por isso. Vestido midi de seda verde musgo, sandália Gucci, brincos de diamante. Ao ver Isabela, Camila parou na porta da sala. Olhou-a de cima a baixo, lentamente, em um escaneamento tão descarado que qualquer pessoa teria se constrangido. Essa é a Isabela, apresentou Rafael, animado. Ah! Fez Camila, com aquele ah novamente. Tá, que bom, né? E passou. Sem cumprimentar, sem apertar a mão, sem dizer prazer, Isabela, para sua própria surpresa, sentiu a respiração acelerar. Não de constrangimento, mas de raiva contida. Ela havia enfrentado conselhos de acionistas hostis. Havia negociado com fundos de pensão americanos que a olhavam com desprezo por ser mulher e jovem. Havia saído de salas de reunião onde homens de 60 anos haviam tentado intimidá-la com olhares. Mas aquele tratamento familiar, aquela doçura venenosa, era diferente. Era mais sujo, mais covarde, mais covardemente civilizado. Ao longo do almoço, o almoço em que a gota de vinho ainda não havia caído, mas em que 1000 outras pequenas humilhações aconteceram, Isabela aprendeu várias coisas sobre a família do seu noivo. Dona Beatriz havia sido, antes do casamento, uma jovem de classe média de Ribeirão Preto, filha de um farmacêutico. Havia conhecido o Sr. Humberto Vasconcelos, o pai de Rafael, aos 22 anos. Casou-se, subiu socialmente e adotou, com a ferocidade de uma convertida, o esnobismo que a nova classe lhe impunha. Hoje o Sr. Humberto havia falecido, 7 anos antes, de infarte, e Dona Beatriz era a guardiã suprema do nome Vasconcelos. Camila havia se formado em Milão em design de moda.
Tinha uma marca própria, Camille V, que vendia roupas de R$ 7.000 o vestido em 2 boutiques, uma em São Paulo e outra no Rio. A empresa dava prejuízo todos os anos. Era subsidiada pelo irmão. Gustavo, o marido de Camila, era delegado de uma delegacia de polícia em São Paulo, e herdeiro minoritário de um escritório de advocacia criminal herdado do avô. Ele havia discretamente, ao longo do almoço, lançado 3 olhares de esguelha às pernas de Isabela. A tia Zulmira, 63 anos, viúva, era irmã da dona Beatriz. Morava em um dos apartamentos do casarão. Falava pouco. Quando falava, era para concordar com a cunhada. O primo Arnaldo, de 40 anos, formado em economia, era o financeiro do Grupo Vasconcelos Construções. Tinha cara de quem havia dormido muito pouco, dedos nervosos, um tique no canto da boca. Isabela, que conhecia pessoas suficientes do mundo financeiro, reconheceu o tipo, alguém que estava devendo, ou roubando, ou as duas coisas. Ao final daquele primeiro almoço, enquanto se despedia, Isabela já tinha um diagnóstico completo da família. E tinha decidido, com uma frieza calculada que só encontrava em si mesmo em reuniões de fusão e aquisição, levaria o disfarce até o dia do casamento. Não um segundo antes. Quando a farsa caísse, a família inteira teria que encarar o que havia feito. As semanas seguintes foram, para Isabela, um laboratório. Ela não era naturalmente cruel. Não era vingativa. Mas era curiosa, a curiosidade de uma cientista que tenta entender até onde os mecanismos humanos de crueldade podem se estender quando se sentem seguros. E a família Vasconcelos não decepcionou. Segundo encontro. Foi o jantar de apresentação oficial ao Círculo Social, uma festa na casa com 40 convidados, todos da alta sociedade paulistana. Dona Beatriz posicionou Isabela numa mesa de canto, junto de sobrinhas adolescentes. Rafael foi levado pela mãe para circular entre os convidados importantes. Quando ele tentou resistir, foi chamado de lado pela mãe no corredor. Isabela, por acaso, passava ali naquele instante indo ao banheiro. Ouviu? Rafael, não insista em exibir a moça para as Madalenas. Temos um problema de imagem. Ela é fofa, mas enfim. Deixe-a comendo com as meninas. Você circula. Sorri. Eu cuido do resto. Mãe, eu vou me casar com ela. E eu respeito isso, meu filho. Mas o casamento é uma coisa, o posicionamento social é outra. Não confunda. Rafael saiu do corredor com os ombros caídos. Quando voltou à festa, circulou como a mãe havia instruído. Visitou a mesa de Isabela apenas 2 vezes durante 3 horas. Quando voltaram para o apartamento dela naquela madrugada, Isabela perguntou, com a voz mais neutra possível. Rafa, você achou tudo bem hoje? Foi corrido. Minha mãe queria que eu falasse com várias pessoas. Eu entendo. Desculpa, amor. Foi um dia meio complicado. Ela não insistiu, mas guardou cada detalhe. Terceiro encontro. Na semana seguinte, foi chamada para uma prova do vestido. Dona Beatriz havia insistido sem consultar a noiva, em pagar pelo vestido de casamento. É tradição da família sogra escolher, disse. Na realidade, era uma forma de garantir que Isabela não entraria no altar vestida de qualquer jeito. O vestido escolhido foi encomendado em um dos ateliês mais caros da cidade, em Jardim Paulista. R$ 68.000. Mas foi escolhido sem consultar a noiva. Dona Beatriz havia simplesmente entregado o modelo à costureira, com uma foto da Isabela tirada de escondido durante o primeiro jantar. Quando Isabela foi provar, reparou imediatamente. O modelo era severo, cobrindo o pescoço até o queixo, com mangas longas, saia até os pés, sem cinto. Um vestido feito para esconder a noiva. Feito para que ninguém, no dia do casamento, conseguisse realmente vê-la. A atendente sussurrou, confusa. A senhorita não quer experimentar um modelo mais jovem? Você tem um corpo lindo, podia usar qualquer coisa. Isabela sorriu. Este está ótimo, obrigada. E pediu à costureira que o ajustasse exatamente como Dona Beatriz havia pedido. Sem uma queixa. Sem um pedido de modificação. Tudo ia ser consertado no dia, pensou. Tudo ia ser consertado no dia. Quarto encontro.
Camila convidou Isabela para um chá das cunhadas num domingo à tarde. Isabela foi, sabia o que esperar. Camila havia reunido 4 amigas suas, todas estilistas socialites, do mesmo círculo. 5 mulheres elegantíssimas, perfumadas, esfuziantes. Isabela novamente no vestido simples. Durante 2 horas falaram de viagens a Saint Barth, de jantares com embaixadores, de uma festa recente no iate de um empresário em Mônaco. Isabela ficava em silêncio, sorrindo politicamente, bebendo chá. De vez em quando, uma das amigas perguntava com uma doçura falsa coisas como: "Você já foi à Europa, Isabela?" Algumas vezes, respondia ela. Ah, que legal! Que cidades? Já fui à Europa 17 vezes em missões de trabalho. Estou presente no conselho consultivo de uma empresa têxtil em Milão. Tenho um pied à terre em Paris, pensou Isabela. Ah, umas viagens simples. Lisboa, principalmente. Conhecer as origens da minha avó, Lisboa. Riu uma das amigas. Coitadinha, você nunca foi de verdade à Europa, então. Lisboa é uma cidade simples, viu? Nada comparável a Milão, Paris, Viena. Isabela concordou. Sorriu. Anotou mentalmente os nomes das amigas: Priscila Mendonça, Carolina Batista, Jussiqueira, Olívia Cardoso. 4 nomes. 3 delas, descobriria Isabela no dia seguinte, através de sua secretária, tinham famílias envolvidas em negócios com parceiros indiretos do Grupo Cavalcante. Olívia Cardoso, em particular, era filha de um fornecedor de cimento que fornecia 40% do cimento utilizado por uma das subsidiárias da Cavalcante Participações. Isabela não faria nada com isso. Ainda. 5º encontro. O almoço da toalha, já narrado. 6º encontro. O pior. Foi um domingo, 2 semanas antes do casamento. Dona Beatriz havia convocado uma reunião familiar privada, só a família direta, mais Isabela, para alinhamentos finais. Isabela chegou às 11 da manhã. Foi recebida por uma empregada que pela primeira vez não a levou à sala principal, levou-a à biblioteca. Uma sala menor, mais reservada. Quando entrou, Dona Beatriz estava sentada numa poltrona. Camila num sofá. Gustavo, de pé junto à janela. Rafael ainda não tinha chegado. Sente-se, querida, disse Dona Beatriz. Isabela sentou. Isabela, começou a matriarca. Nós pedimos para falar com você antes do Rafael chegar porque achamos que algumas conversas precisam acontecer entre mulheres. Mulheres, e o Gustavo, porque ele é praticamente da família e é advogado. Isabela esperou. Quero te fazer uma proposta, disse Dona Beatriz, e tirou de uma pastinha ao lado uma folha de papel. O Gustavo redigiu este documento. É um acordo pré-nupcial. Isabela olhou para a folha. Não pegou. O Rafael me falou que não queria pacto. O Rafael é novo. E apaixonado. E às vezes a gente precisa proteger as pessoas das próprias escolhas, sorriu Dona Beatriz. Este documento estabelece que em caso de separação, você sai do casamento com o que entrou. Você entrou sem nada, e eu não digo isso de maneira ofensiva, querida, digo como um fato. Então, sairia também sem nada. É justo. Dona Beatriz, eu amo Rafael. Eu não estou me casando com ele por... Claro que não, querida. Claro que não. A matriarca sorriu, complacente. Mas nós temos que proteger a família. Então, há uma segunda parte. Ela deslizou uma segunda folha. Aqui está um cheque no valor de R$ 500.000. Silêncio. Esse cheque é seu, continuou Dona Beatriz, se você sair da vida do Rafael. Hoje, sem explicações. Você pega o cheque, diz a ele que mudou de ideia, vai embora, e não aparece mais. R$ 500.000, Isabela. Para uma moça na sua situação, esse valor vai mudar a sua vida. Você pode comprar uma casa, disse Camila com um sorriso afetado. Ajudar tua mãe. Parar de limpar chão. Sei lá. Camila advertiu Dona Beatriz em tom suave. Só estou sendo prática, mamãe. Isabela olhou para o cheque. Olhou para a matriarca. Olhou para a cunhada. Um pensamento cruzou sua mente. R$ 500.000. Para comprar uma vida humana. Essa gente pensa mesmo que R$ 500.000 é o preço de um futuro. Ela tinha no cofre de sua presidência 3 bilhões em ativos.
Mas a ofensa não era financeira. Era outra. Era a arrogância, a certeza de que uma moça pobre podia ser comprada, e devia ser comprada, porque seu único valor possível era preço. E uma verdade mais dolorosa ainda, aquela gente que havia esperado 30, 40 anos para ter a riqueza que tinha. Não tinha conseguido, nesse tempo todo, aprender uma única coisa essencial, que a dignidade humana não é cotada em bolsa. Que há mulheres que nunca se venderiam, nem por 500 mil, nem por 500 milhões. Que o caráter, uma vez formado por uma mãe corajosa que enfrentou o mundo sozinha depois de um divórcio humilhante, não se vende e nem se aluga. Dona Beatriz tinha sido, ela própria, uma moça de classe média. Tinha subido socialmente pelo casamento. E como todas as pessoas que sobem por empréstimo, porque não conquistaram nada com as próprias mãos, ela havia se tornado mais cruel, mais defensiva, mais desesperada do que os nascidos ricos. Isabela havia visto aquilo antes, em reuniões. Era uma patologia social antiga, a feroz necessidade de excluir os de baixo para disfarçar a própria origem. Uma traição silenciosa contra si mesma. Isabela teve pena dela por um segundo. Depois a pena passou. E restou só a raiva. Ela quase quebrou naquele momento. Quase levantou, tirou do bolso o cartão preto corporativo da Cavalcante Participações e o jogou na cara da sogra. Quase anunciou, ali. Naquela biblioteca diante da cunhada de sorriso afetado e do cunhado advogado. Que não era a moça pobretona que eles imaginavam, era a mulher que, com 2 ligações, poderia comprar toda a rede de negócios da família Vasconcelos, demitir cada um deles, e sumir da vida de Rafael num piscar de olhos. Mas respirou. Faltam 2 semanas, pensou. 2 semanas. A justiça que vem apressada nunca é a justiça mais bonita. A justiça que vem preparada, documentada e irrevogável, essa sim. Dona Beatriz disse lentamente, eu vou pensar. A matriarca sorriu. Claro, querida. Pense. Mas pense rápido, sim? O casamento é em 2 semanas. Isabela levantou-se. Eu vou embora agora. Fale para o Rafael quando ele chegar que tive uma dor de cabeça. Vou falar. Descansa, filha. Isabela saiu da mansão. No carro sandeiro alugado, já a 2 quarteirões de distância, finalmente parou. Encostou no volante. E pela primeira vez em 2 décadas, chorou com raiva. Chorou por si. Chorou pela mãe, que sofrerá a mesma coisa 35 anos antes. Chorou por todas as moças reais, sem bilhões no banco, sem poder para responder, que haviam passado pela mesma humilhação e não haviam tido escolha. Tirou do bolso o celular pessoal, o celular verdadeiro, não o celular barato de disfarce, e ligou para sua secretária executiva, Cláudia. Cláudia, Isa, diga. Chame o Dr. Marcos Veiga e a doutora Helena Pontes, do jurídico. Quero uma reunião hoje à noite às 9 no escritório central. O que está acontecendo? Vamos preparar uma operação. Chama-se Vasconcelos. Quero todos os dados, dívidas da Vasconcelos Construções, exposição bancária, credores, processos, acionistas. Tudo. Quero em 2 semanas. 2 semanas, Isa? 2 semanas. E Cláudia? Sim. Chama também o Henrique, da área de construção. Quero saber se nosso grupo tem interesse em adquirir uma construtora em São Paulo. Silêncio do outro lado. Isa, você tem certeza? Nunca tive mais certeza na vida, Cláudia. Vamos comprar a Vasconcelos Construções. Nos 13 dias seguintes, Isabela levou uma vida dupla em um ritmo quase sobre-humano. De manhã e de tarde, era presidente do grupo Cavalcante Participações. Reuniões diárias no escritório central, uma sala enorme no alto de um edifício próprio na Avenida Brigadeiro. Reuniões sobre a compra da Vasconcelos Construções. Reuniões sobre a preparação jurídica. Reuniões sobre o dia do casamento. De noite, vestia o uniforme de disfarce, os vestidos simples, a sandália, a bolsa de crochê, e voltava a ser Isabela Martins, designer humilde. Jantava com Rafael. Sorria para a sogra. Aguentava Camila. Fingia. Rafael, ao longo daquelas 2 semanas, tentou algumas vezes voltar a se aproximar. Tentou se desculpar pelos vexames.
Tentou dizer que depois do casamento tudo mudaria, que ele se afastaria da família, que comprariam uma casa longe, que seriam felizes. Isabela escutava, sorria, beijava-o, e não acreditava mais. Porque o tempo todo ela fazia a mesma pergunta silenciosa: Rafael, onde estava você na hora da toalha? Onde estava você na hora do cheque de 500 mil que eu não te contei, mas que sua mãe me ofereceu? Onde estava você quando Camila riu de mim na minha cara durante 4 meses e você não disse uma palavra? Ele não havia falho por maldade. Havia falho por fraqueza. Mas, descobriu Isabela durante aquelas 2 semanas amargas, não há diferença real entre maldade e fraqueza quando se é a vítima. A dor é a mesma. Enquanto isso, no escritório central da Cavalcante, a Operação Vasconcelos evoluía em silêncio. O diagnóstico do Dr. Marcos Veiga, diretor jurídico do grupo, foi entregue numa pasta de couro no 6º dia após o pedido. O grupo Vasconcelos Construções era um zumbi financeiro. Do lado de fora parecia próspero. 38 edifícios construídos. Uma frota de obras em andamento. Um passivo contábil que sugeria saúde. Mas por baixo o grupo estava podre. Dívidas bancárias. 340 milhões de reais distribuídas entre 5 bancos. Ações judiciais trabalhistas pendentes. 14 milhões. Ações de ex-clientes. Promessas de entrega não cumpridas. 8 milhões. Caixa disponível. 12 milhões. Receita operacional dos últimos 12 meses. Apenas 62 milhões. A empresa estava queimando 4 milhões por mês. E o pior, o primo Arnaldo, o tal do tique nervoso, havia nos últimos 3 anos, desviado aproximadamente 47 milhões de reais através de empresas de fachada. O doutor Marcos tinha conseguido, através de contatos legais com 2 auditorias que haviam tentado entrar no grupo e saído misteriosamente, uma parte dos documentos. As provas estavam ali, precariamente montadas, mas ali. Em 3 semanas, no máximo 2 meses, se nada fosse feito, a Vasconcelos Construções iria à falência. A proposta de Isabela à sua equipe era simples e cirúrgica. A Cavalcante compraria, através da subsidiária Cavalcante Engenharia, toda a dívida bancária, desconto de 30% sobre o principal. Os bancos aceitariam, já haviam dado a dívida como perdida. A Cavalcante ofereceria à dona Beatriz, controladora de 80% das ações. A compra dessa participação por R$1 simbólico, a única alternativa sendo a execução da dívida bancária. Que levaria a empresa à falência e os acionistas a perderem tudo. Em paralelo, seria entregue ao Ministério Público a documentação do desvio de Arnaldo, com consequências penais previstas. Quando o doutor Marcos terminou de apresentar o plano, Isabela fez apenas uma pergunta. E o Rafael? Quais são as ações dele? Ele tem 5%. Como presente do pai quando completou 30 anos. Rafael fica. A participação dele permanece. Ele continua no cargo atual na construtora. O diretor jurídico franziu a testa. Tem certeza, Isa? Ela olhou para a janela. Tenho. Na véspera do casamento, às 10 da noite, Isabela estava sozinha em seu apartamento verdadeiro, a cobertura de 2 andares no Itaim Bibi, quando o interfone tocou. Era Rafael. Amor, posso subir? Ela congelou. Nunca o havia levado àquele apartamento. Sempre se encontravam no apartamento de disfarce no Brooklyn. Ele não tinha o endereço daquela cobertura. Como você? Eu segui o teu carro ontem. Desculpa. Precisamos conversar. Isabela pausou. Olhou ao redor. O apartamento estava dela, pinturas originais nas paredes, esculturas assinadas, uma biblioteca com primeiras edições, tapetes persas, fotografias emolduradas do pai falecido ao lado de presidentes da República. Não havia como esconder. Sobe. Rafael subiu. Quando entrou, parou na porta. Olhou. Olhou para as paredes, para os tapetes, para as esculturas, para as fotos. Havia uma fotografia grande, em preto e branco, no hall de entrada. Isabela, aos 28 anos, apertando a mão do presidente francês durante uma cerimônia oficial de comércio internacional em Paris. Outra foto, ao lado, a mostrava em um palco, discursando, num evento da revista Forbes em Nova York.
E uma terceira, essa menor, mais íntima, a mostrava criança, uns 8 anos, no colo do pai, Eduardo Cavalcante, num jatinho executivo. Rafael estudou as fotos por um longo tempo. Olhou para Isabela. O que é isso? Rafael, senta. Isabela, o que é isso? Senta, por favor. Ele não sentou. Ficou de pé. O rosto perdido, entre a confusão e o medo. Quem é você? Isabela respirou fundo. E contou tudo. Nome verdadeiro, família, empresa, patrimônio, motivo do disfarce. Como tinha começado como um adiamento de uma conversa, e virou um teste. Como o teste havia revelado a família dele exatamente como havia desconfiado no primeiro dia. A proposta dos 500 mil reais. Tudo. Rafael ouviu em silêncio. No fim, sentou-se na ponta de um sofá, olhando para o chão, as mãos entrelaçadas. Ficou assim por muito tempo, talvez 3 minutos inteiros em que não disse nada. 3 minutos em que a cidade de São Paulo, do outro lado das janelas, continuou a viver sua rotina de sexta-feira à noite, com seus milhões de pessoas indo ao cinema, ao jantar, ao bar, e talvez algumas delas passando por processos semelhantes de descoberta sobre quem eram de verdade as pessoas que diziam amar. Quando finalmente falou, a voz estava baixa. Você me enganou. Rafael, eu não foi assim que você me enganou. Durante 4 meses. Enquanto eu contava de mim, das minhas falhas, dos meus medos, das histórias da minha família, você sabia, o tempo todo, que tinha 3 bilhões de reais no banco. Que era mais rica do que toda a minha família junta. Mais rica. Você poderia ter dito uma frase, em qualquer momento, e teria mudado tudo. E não disse. Você me deixou te ver sofrer humilhações para testar a minha família. Rafael, e me testou junto. Silêncio. Isabela baixou os olhos, porque isso sim era verdade. Ela se sentou diante dele num banquinho baixo, pegou as mãos dele entre as suas. Ele deixou sem reagir. Você tem razão, disse ela. Eu te testei. E você não passou, Rafael. Ele ergueu o rosto, os olhos brilhando. O quê? Rafael, em 4 meses, quantas vezes você defendeu a mulher que ia ser sua esposa? Uma, da toalha. E ainda assim fracamente e calou quando sua mãe levantou a voz. Nos outros jantares, festas, reuniões, chás, você sempre baixou os olhos. Você sempre permitiu. Isa, você não entende. Minha mãe é uma força da natureza. Você não tem ideia do que é crescer com ela. Se eu confrontasse diretamente, ela iria, e eu, Rafael, quem me defenderia de você, se algum dia eu fosse a exagerada? Quem me defenderia na frente dela, da Camila, depois do casamento? Ele ficou em silêncio. Eu teria te defendido, Isabela. Com o tempo. Com o tempo, Rafael. Com o tempo não basta. Eu não me caso para esperar defesa. Eu preciso de um homem que me defenda agora. No próximo instante. Antes de eu precisar pedir. Um homem que olhe para a mãe dele, por quem eu sei que ele tem amor. Por quem eu sei que ele tem dívida emocional, tudo isso eu entendo. E diga na primeira ofensa, mãe, com todo o respeito. Se a senhora voltar a falar assim da Isabela, eu levanto da mesa e vou embora. E não volto mais. Um homem que... Quando a irmã solta uma risadinha cruel, segure a mão da esposa por cima da mesa e diga, Camila. Dá uma olhadinha no espelho antes de rir de quem não tem as suas roupas de grife. Esse é o marido que eu preciso, Rafael. E você, nestes 4 meses, não foi esse homem. Uma única vez. Ele começou a chorar. Silenciosamente. Sem soluços. Apenas as lágrimas grossas escorrendo pelo rosto. Isabela, me perdoa. Me perdoa, por favor. Eu te amo. Eu juro que amo. Eu sei, Rafa. E eu também amei você. Realmente amei. Mas amor sozinho não constrói casamento. Você me amava, mas não me escolhia. Toda vez que sua mãe me diminuía, você escolhia o conforto de não bater de frente com ela em vez de escolher a dignidade da mulher que você dizia que ia desposar. E com o tempo, Rafa, isso iria me destruir. Eu já vi minha mãe ser destruída assim uma vez. Eu não posso, por ela, por mim, pela minha história, repetir o erro dela. Eu não posso.
Ele enxugou o rosto com as mãos. O casamento de amanhã não vai acontecer do jeito que está programado. Silêncio. O que você vai fazer? Você vai saber amanhã. Você vai me humilhar diante de todo mundo? Não, Rafa. Eu vou humilhar uma pessoa amanhã. 2, talvez 3. Mas você, não. Você precisa apenas de uma coisa. Quando a verdade aparecer, você precisa escolher na hora, em segundos. E pela primeira vez na sua vida. A escolha é sua. Eu não posso mais fazer por você. Ele olhou para ela. Por um longo tempo. E se eu escolher ficar ao seu lado? Ela sorriu, triste. Aí a gente conversa depois. Mas, Rafael, o que eu preciso de você amanhã não é uma escolha pró-Isabela. É uma escolha contra sua mãe, contra sua irmã, contra tudo aquilo que você aprendeu a tolerar por 33 anos. Pode não ser fácil. E pode ser que, na hora, você descubra que não consegue. E se for assim, tudo bem também. Pelo menos você vai saber, com clareza, quem você é. Ele saiu do apartamento em silêncio. Na porta ainda se virou. Isabela, diga. Independente do que acontecer amanhã, obrigado por me dizer a verdade agora, antes. Pelo menos isso. E fechou a porta. Isabela ficou por um longo tempo sentada no banquinho, olhando a porta fechada. Pensando. Revendo a noite. Perguntando-se se havia sido justa. Se havia exigido demais. Se, talvez, um homem bom precisasse de mais tempo para se formar, e ela estivesse, injustamente, exigindo dele um homem pronto. Depois olhou para a fotografia do pai na parede. O velho Eduardo Cavalcante, morto aos 62 anos, a olhava do porta-retrato com aqueles olhos calmos que tanto a haviam ensinado na infância. Pai, sussurrou ela ao porta-retrato, eu estou fazendo o que o senhor me ensinaria a fazer? A fotografia não respondeu, claro. Mas Isabela, no silêncio, sentiu a resposta descer até ela. Uma resposta que vinha do fundo do próprio caráter que o pai havia plantado nela quando era menina. Uma resposta simples, quase banal, mas definitiva. Faça amanhã, filha. Com elegância. Com dignidade. E sem medo. Isabela sentiu, sozinha, na sala. Levantou-se. Foi arrumar o vestido. O salão do buffet Fasano estava decorado como se fosse a sede de uma embaixada europeia. 3.000 rosas brancas importadas. Um trio de cordas tocando Vivaldi. 300 convidados, todos da alta sociedade paulistana. Dona Beatriz estava esplêndida em um vestido azul marinho bordado a pérolas. Camila de verde esmeralda. Gustavo de smoking. Arnaldo de terno cinza suando muito, bebendo o quarto uísque. Às 2 da tarde, os convidados começaram a chegar. Às 3h30, a cerimônia religiosa, celebrada num altar montado no salão principal, começaria. Rafael chegou às 2h40. Smoking preto impecável, rosto pálido. Dona Beatriz aproximou-se dele. Meu filho, você está estranho. Está tudo bem? Tudo, mãe. A noiva já chegou? Ainda não. Ela está atrasada. Típico. Pelo menos uma coisa, depois do casamento, a gente ensina a pontualidade. Rafael não respondeu. Apenas olhou para a porta. Às 3h em ponto, uma limusine preta parou diante da entrada do buffet. Um motorista de terno impecável desceu e abriu a porta. O salão ficou em silêncio. 300 cabeças se viraram para a porta. Alguns dos convidados mais observadores notaram, imediatamente, que a limusine não era qualquer limusine. Era um Rolls-Royce Phantom EWB de 8 metros com vidros blindados, o tipo de carro que não se aluga, se tem. Alguns dos convidados mais versados no universo corporativo, como o presidente de um banco de investimentos que estava na terceira fila. De paletó azul marinho, convidado especial da Dona Beatriz, olharam para o carro com uma curiosidade especial. Esse carro, pensou o banqueiro, eu já vi antes. Mas onde? Desceu primeiro uma mulher idosa, de cadeira de rodas, empurrada por uma enfermeira. Cabelos brancos, vestido roxo, pérolas. Olhar digno. Depois desceu uma mulher mais jovem, de terno executivo preto, cabelo preso, pasta de couro, ar profissional. E por último desceu a noiva.
Mas não era a noiva que Dona Beatriz esperava. Não era Isabela Martins de vestido simples, maquiagem tímida, postura insegura. Era uma mulher de 31 anos, a mesma altura, o mesmo rosto, mas transformada. Vestido de noiva haute couture, assinado por uma das casas de alta costura de Paris. Rendas feitas à mão por artesãs francesas durante 2 anos, resgatadas de um ateliê histórico que Isabela mandara contatar discretamente por sua assessoria 3 semanas antes. Cauda de 5 metros. Um véu de tule antigo, herdado da avó, a Dona Aurora, transmitido por 3 gerações. Joias da mãe, uma gargantilha de esmeraldas colombianas de valor incalculável, penteado impecável, postura ereta. Uma mulher que não pedia licença para existir. No salão, um silêncio novo se formou. Um silêncio diferente. Não era mais o silêncio da expectativa, era o silêncio do reconhecimento. Algumas pessoas nas primeiras filas começaram a se entreolhar, outras cochicharam. Uma senhora elegante de terceira fila disse, em voz audível, à vizinha, espera, essa mulher, eu juro que já vi essa mulher em algum lugar. O banqueiro de paletó azul marinho levantou-se meio centímetro da cadeira. Ela entrou no salão pela porta lateral, conduzida pela senhora de cadeira de rodas, sua mãe, Dona Aurora Martins Cavalcante, que fazia questão de estar presente mesmo em tratamento. Era o segundo desejo de Dona Aurora, depois de ver a filha proteger sua própria dignidade, estar presente. Quando caminhou pelo corredor central, os convidados viraram-se lentamente. Dona Beatriz franziu a testa. Levou a mão à testa como se estivesse tonta. O rosto, maquiado em tons de bronze, começou a perder a cor sob a maquiagem. Algo estava errado. Algo estava muito errado. Camila regalou os olhos. A princípio, com incompreensão. Depois, com um terror lento crescente, como quem vê uma onda gigante se formar no horizonte e entende que ela vem direto para si. Gustavo olhou para a mulher nova na entrada, sem entender quem era. Arnaldo, na segunda fila com o 5º uísque na mão, entornou o copo no próprio paletó ao ver a pasta executiva de couro que a doutora Helena Pontes carregava. Reconheceu a pasta. Era da Cavalcante Participações. O logotipo, um pequeno C estilizado em ouro, estampado na lateral. Arnaldo empalideceu mais ainda. No meio do corredor, Isabela parou. E virou-se para o altar. Rafael estava lá de pé, visivelmente tremendo. As mãos presas atrás das costas para tentar disfarçar o tremor. Os olhos fixos nela. Ela olhou para ele por um longo segundo. Perguntou em silêncio, apenas com o olhar. Você vai escolher agora, Rafael. Rafael baixou os olhos. Levantou-os. Olhou para a mãe. Olhou para a irmã. Olhou para a noiva transformada. Olhou para o padre, que o observava, sem entender o que estava acontecendo. Olhou para os 300 convidados congelados nas cadeiras. E ali, naquele segundo, uma vida inteira passou diante dos olhos dele. 33 anos. Cada almoço de domingo na mesa da mãe. Cada ofensa sutil de Camila, aguentada em silêncio. Cada vez em que ele havia dobrado os joelhos diante do poder materno para não ter que enfrentar aquele olhar de reprovação frio. Cada namorada que Dona Beatriz havia afugentado sem que ele dissesse uma palavra. Cada instante de covardia compactado em uma vida. Era agora, percebeu ele. Era agora. Respirou fundo. E fez uma coisa que nunca havia feito em 33 anos de vida. Desceu os 3 degraus do altar. Caminhou até o meio do corredor. Parou diante de Isabela. Olhou para a senhora idosa na cadeira de rodas. Fez uma pequena reverência, uma reverência sincera, não performática, como um homem reverencia uma anciã que ele reconhece, instintivamente, como alguém importante. E diante de 300 convidados, virou-se para a primeira fila para a mãe e disse em voz alta, Mãe, nós precisamos conversar. Eu preciso te dizer algumas coisas. Agora. Mas Isabela colocou a mão no braço dele. Espera, Rafa. Ela subiu ao altar sozinha. Pediu o microfone de lapela do padre. E com a voz mais calma do mundo virou-se para os convidados. Boa tarde. Perdoe-me pela interrupção. Silêncio sepulcral. Meu nome completo é Isabela Aurora Martins Cavalcante.
Para os que ainda não entenderam, eu sou a presidente e controladora do grupo Cavalcante Participações. Um burburinho começou. Alguns dos convidados mais velhos, os que liam Valor Econômico, reconheceram o nome imediatamente e começaram a sussurrar alto. Isabela olhou para Dona Beatriz. Nos últimos 4 meses eu me apresentei à família Vasconcelos como Isabela Martins, uma designer humilde. Não foi por maldade. Foi porque, quando conheci Rafael, não quis que o sobrenome Cavalcante atrapalhasse o nosso início. Depois, quando percebi que a família dele tinha preconceitos quanto à origem da noiva, decidi esperar o dia do casamento para revelar a verdade. Dona Beatriz ficou lívida. A mão foi automaticamente à base do pescoço. Ao longo desses 4 meses, eu fui recebida pela família Vasconcelos como uma pobretona. Fui humilhada à mesa de jantar. Fui ignorada em festas sociais. Fui desprezada por um círculo de amigas da minha futura cunhada. E mais recentemente fui oferecida a quantia de R$ 500 mil por essa senhora aqui, ela apontou para a Dona Beatriz, para que eu desistisse do casamento e desaparecesse da vida do Rafael. O salão explodiu em murmúrios. Dona Beatriz levantou-se. Isso é uma mentira. Isso é uma... Eu tenho um cheque, Dona Beatriz. Assinado por sua mão. Tenho também gravação de voz da nossa conversa na biblioteca da sua casa. Na íntegra. A matriarca ficou em pé, sem conseguir se mexer. Mas não vim aqui hoje fazer escândalo pessoal, continuou Isabela. Vim aqui por um motivo muito mais corporativo. Ela fez um sinal para a mulher de terno preto que havia descido da limusine. A mulher, a doutora Helena Pontes, diretora jurídica, subiu ao altar, trazendo uma pasta executiva de couro. Dona Beatriz. Arnaldo Vasconcelos e todos os acionistas da Vasconcelos Construções aqui presentes, quero informá-los oficialmente de que nesta manhã, às 9 horas, o Grupo Cavalcante Participações, através de sua subsidiária Cavalcante Engenharia, comprou 100% das dívidas bancárias da Vasconcelos Construções, totalizando R$ 340 milhões. Arnaldo deixou cair a taça de uísque. Nesse momento, a Cavalcante está em posição de executar a dívida. O que significa, na prática, a Vasconcelos Construções como empresa independente, deixa de existir até o fim da próxima semana. Dona Beatriz caiu sentada. Camila começou a chorar. No entanto, continuou Isabela, oferecemos uma alternativa. A doutora Helena, minha diretora jurídica, está entregando agora à Dona Beatriz uma proposta de compra da sua participação acionária. O valor é R$ 1 simbólico. Em troca, a empresa é absorvida pela Cavalcante, os funcionários são preservados, e o nome Vasconcelos desaparece discretamente do mercado. Sem falência pública. Sem escândalo. Sem vexame. Você não pode fazer isso, balbuciou Dona Beatriz. Posso, senhora. E se a senhora recusar, há uma segunda pasta, Isabela indicou a doutora Helena, contendo as provas de desvio de capital por parte do senhor Arnaldo Vasconcelos. Aproximadamente R$ 47 milhões desviados através de empresas de fachada nos últimos 3 anos. Esta documentação será entregue ao Ministério Público na segunda-feira, a menos que a senhora aceite a proposta. Arnaldo, na cadeira, levantou-se como se fosse fugir. Gustavo segurou pelo braço, mais por instinto do que por decisão. A escolha é sua, Dona Beatriz, disse Isabela calmamente. Mas é uma escolha para agora. A doutora Helena está aguardando. A sogra abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Olhou para a filha. Olhou para o filho, que estava no meio do corredor, paralisado. Olhou para Gustavo. Olhou para Arnaldo, que tremia. E então, lentamente, como se cada movimento pesasse 1 tonelada, ela estendeu a mão. Eu aceito, disse, em voz quase inaudível. A doutora Helena aproximou-se. Abriu a pasta. Ofereceu a caneta. Dona Beatriz assinou. Ali no salão do casamento, diante de 300 convidados, vestida de gala, cercada por 3.000 rosas brancas. Assinou a entrega de tudo que a família Vasconcelos havia construído em 3 gerações, por R$ 1. Isabela entregou o microfone ao padre. Desceu do altar. Encontrou Rafael, ainda de pé no meio do corredor.
Os olhos dele estavam molhados. Isa, Rafa. Silêncio. O que a gente faz agora? Perguntou ele. Ela respirou fundo. Eu não sei, Rafa. Honestamente, eu não sei. Você quer cancelar? Isabela olhou para ele. Para o homem que havia amado durante 4 meses. Para o homem fraco, gentil, confuso, que nunca a havia defendido, mas que nos últimos minutos, tinha finalmente dado um passo para o centro do corredor. Rafael, eu acho que a gente precisa de tempo. Muito tempo. Não de casamento. Você quer dizer? Eu quero dizer que o que eu te ofereço agora é namoro. Sem pressa. Sem família envolvida. Sem pressão. Se em 2 anos você ainda me quiser, e eu ainda te quiser, e eu tiver certeza de que você consegue se posicionar a meu lado, não pela minha família, mas contra a sua quando for preciso, aí a gente conversa. 2 anos? 2 anos, Rafa. É pouco para uma vida inteira de casamento. Ele olhou para o chão, depois ergueu os olhos. Eu vou esperar. Isabela sorriu, triste. A gente vai ver, Rafa. Virou-se para a mãe idosa na cadeira de rodas. Sorriu verdadeiro pela primeira vez naquele dia. Mãe, vamos? Dona Aurora assentiu. A enfermeira começou a empurrar a cadeira de volta à saída. Enquanto o buffet inteiro observava em silêncio mudo, a noiva que nunca se casou atravessou o corredor central segurando a mão da mãe. Na porta parou. Virou-se uma última vez para o salão. Para a sogra destruída sentada na cadeira de gala. Para a cunhada chorando. Para o cunhado imobilizado. Para Arnaldo, que parecia prestes a vomitar. Para os 300 convidados boquiabertos. E apenas disse alto para que todos ouvissem: obrigada pela tarde. Sintam-se à vontade. A comida está paga. E saiu. 2 anos depois daquele sábado em que o casamento que era para ser do século virou uma história sussurrada por anos nos bastidores da sociedade paulistana. Rafael Vasconcelos entrou, pela primeira vez desde então, no escritório central do Grupo Cavalcante Participações. No alto de um edifício próprio na Brigadeiro. Vestia um terno simples. Havia emagrecido. Havia envelhecido 10 anos em 2. Ainda era bonito, mas, talvez, porque agora havia gravidade no rosto. A gravidade de quem passou 2 anos olhando para dentro de si mesmo e não gostou muito do que encontrou, mas teve coragem de ficar olhando até que o que encontrasse fosse melhor. Nos últimos 2 anos havia trabalhado como arquiteto independente, morando num apartamento alugado em Pinheiros. Um apartamento de 90 metros quadrados com uma varanda pequena cheia de vasos em um prédio antigo. Havia recusado logo no primeiro mês uma pensão mensal que Isabela, silenciosamente, havia mandado depositar em uma conta aberta em nome dele. Havia ido pessoalmente ao escritório da Cavalcante para dizer à doutora Helena Pontes: agradeça a Isabela, mas eu preciso fazer isso sozinho. Senão não vai ter sentido. A doutora Helena, ao contar a Isabela, viu um pequeno sorriso aparecer no canto da boca da chefe. Foi o único sinal externo que Isabela deu naqueles 2 anos de que ainda pensava em Rafael. Havia cortado relações com a mãe, que havia ido morar numa casa mais modesta em Santos, comprada com os poucos bens que ainda eram dela. Dona Beatriz tinha tentado nos primeiros meses reatar com o filho, enviará cartas, mensagens, deixará recados na secretária. Chegou a aparecer, uma tarde, à porta do apartamento em Pinheiros, chorando. Rafael a recebeu. Ofereceu café. Conversou por 2 horas calmo. E no fim disse com uma voz firme que ele próprio não se lembrava de ter: mãe, eu amo a senhora. Eu sempre vou amar, mas eu preciso de tempo. Eu preciso aprender a ser um homem antes de voltar a ser seu filho. Senão eu nunca vou crescer. E se eu nunca crescer, eu nunca vou conseguir ter uma família própria. E a senhora, lá no fundo, também não quer isso para mim. Dona Beatriz saíra do apartamento em silêncio. Naquela noite, pela primeira vez em 60 anos, havia chorado sem plateia. Sozinha, na casa de Santos, vestida com um hobby simples, segurando um copo de leite frio que tinha esquecido de esquentar. Havia rompido também com a irmã, que tentou abrir um novo negócio de moda e fracassou em 3 meses. Camila, sem o dinheiro que o irmão antes canalizava para cobrir os prejuízos da marca Camille V, descobrira o que era pela primeira vez estar sozinha no mercado.
Gustavo pediu divórcio no ano seguinte, alegou incompatibilidade de interesses, mas todos sabiam a verdadeira razão. Gustavo tinha casado com uma herdeira, não com uma mulher. E quando a herança evaporou, ele evaporou junto. Arnaldo fora condenado a 12 anos de prisão por desvio, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Cumpria a pena em regime semiaberto num presídio de Tremembé. A sentença, anunciada 6 meses depois do casamento que não aconteceu, foi capa do Valor Econômico por 3 dias. Havia visitado, sem ninguém saber, o túmulo do pai, 72 vezes em 2 anos, para conversar. O falecido senhor Humberto Vasconcelos, morto 7 anos antes, tornou-se, paradoxalmente, o melhor conselheiro que Rafael teve nesse processo. Conversar com o pai morto, alguém que não podia interromper, não podia julgar, não podia dizer, mas meu filho libertou Rafael para dizer em voz alta tudo o que ele nunca tivera coragem de dizer enquanto o pai era vivo. Havia feito terapia 2 vezes por semana, havia lido livros, havia chorado, havia aprendido, havia escrito 8 cartas para Isabela. Não enviará nenhuma. Todas haviam sido queimadas na varanda do apartamento em noites solitárias com um copo de vinho simples e um silêncio grande pela frente. A primeira carta tinha sido de raiva. Você me humilhou. Você me testou. Você me destruiu. A segunda de confusão. Eu não sei se amei você, ou a mulher que eu achei que você era. A terceira, de entendimento. Você era a mesma mulher. Eu é que não estava pronto para vê-la inteira. A quarta de pedido de desculpas. Me perdoa, Isabela. Por tudo. Pelo que eu deixei acontecer. A quinta, de vergonha. Eu não mereço nem escrever essa carta. A sexta, de amor. Todos os dias, Isa. Todos os dias eu penso em você. A sétima de aceitação. Se a gente não for ficar junto, tudo bem. Mas me permite pelo menos te dizer obrigado. A oitava de maturidade. Eu estou pronto agora, Isa. Não porque mereço, mas porque enfim sei quem sou. Na 9ª carta havia enviado. A carta dizia apenas uma linha. Eu aprendi a ficar no meio do corredor. Posso te visitar? A resposta veio 3 dias depois. Em um cartão simples com o timbre da Cavalcante Participações, na quinta-feira, às 18 horas. Peça a recepção para subir ao 42º andar. Ele subiu. Isabela o recebeu em uma sala grande com vista para a cidade. Estava igual. Elegante. Serena. Mais madura, talvez. Levantou-se ao vê-lo. Não o abraçou. Apenas estendeu a mão. Senta, Rafa. Ele sentou. Ficaram em silêncio por um longo tempo. E pela primeira vez em 2 anos, Rafael olhou nos olhos da mulher que havia amado, e ainda amava, e disse em voz firme. Eu vim aqui dizer que eu estive errado. Não apenas nos jantares. Não apenas nas festas. Em tudo. Por não ter te defendido. Por não ter escolhido você na hora. Eu não vim pedir um casamento. Eu vim pedir uma chance de te conhecer de novo, agora que eu aprendi quem eu sou. Isabela ficou em silêncio. Depois, lentamente sorriu. Tá bom, Rafa. A gente começa por um café. Quando? Sexta-feira, às 4 da tarde, numa cafeteria simples que eu gosto no Itaim. Eu pago. Ele riu. Pela primeira vez em 2 anos, riu. Tá bom, Isa. Tá bom. Levantou-se. Saiu da sala. Andou até o elevador. No caminho pensou, eu não sei se daqui a 1 ano a gente vai estar juntos. Não sei se daqui a 5 anos. Mas hoje, pela primeira vez na minha vida, eu sou um homem que se defende. E que defende quem ama. E isso, ninguém mais vai tirar de mim. Lá embaixo, na calçada da Brigadeiro, o sol de fim de tarde incidia sobre a cidade. Rafael caminhou devagar, sem pressa, em direção à estação de metrô. Atrás dele, no 42º andar, uma mulher de 33 anos, presidente de 3 bilhões em ativos, olhava pela janela. E também sorria. Porque havia entendido afinal que o maior teste que ela havia feito aos Vasconcelos havia sido, sem que soubesse na época, também um teste para si mesma. O teste era, você consegue amar, mesmo depois de ter sido humilhada? E 2 anos depois, a resposta vinha aos poucos. Sim,
Consegue. Apenas precisa do tempo certo, das pessoas certas. E da coragem, a coragem que ela descobriu dentro de si, aquele domingo na biblioteca, de nunca mais aceitar ser vendida por 500 mil reais, nem por 3 bilhões, nem por nada. A mãe de Isabela, Dona Aurora, morreria pacificamente 6 meses depois daquele café na cafeteria do Itaim. Antes de partir na última noite em que esteve lúcida, segurou a mão da filha, puxou-a para perto e sussurrou, com a voz já quase sem fôlego. Filha, você vai ser feliz. Eu sei. Mãe, o Rafael vai vir amanhã visitá-la. Ele quer conhecer você inteira, não só aparecer naquele dia do casamento. Espera por ele. Dona Aurora sorriu cansada. Eu encontrei teu pai numa festa, filha, 40 anos atrás. Depois de eu sair daquele primeiro casamento que quase me matou. Eu estava com vergonha de sair de casa, mas saí, e ele estava lá. E ele me olhou nos olhos, filha, assim, e disse, moça, a senhora está bonita demais para estar triste, e me convidou para dançar. E foi assim, foi simples, e foi para a vida toda. Mãe, o amor verdadeiro é simples, Isabela. É encontro de caráter, o resto é enfeite. Não confunda enfeite com casamento, filha. Nunca mais confunda. Não, mãe. E Rafael, ele é um bom rapaz. Demorou. Mas é um bom rapaz. A tua avó teve um marido que demorou também. Os Martins sempre se casaram com homens que precisaram de tempo. É genético, parece. Isabela riu, mesmo com as lágrimas escorrendo. 3 semanas depois do velório de Dona Aurora, Rafael Vasconcelos pediu Isabela em casamento outra vez. Não com um anel caro. Não em um restaurante chique. Simplesmente numa tarde de domingo na mesma varanda do apartamento dele em Pinheiros, entre os vasos de plantas, enquanto ela lia um livro e ele fazia café. Ajoelhou-se. Estendeu a aliança simples de prata que havia comprado com as economias do próprio trabalho, não um centavo da Cavalcante, não um centavo da herança Vasconcelos, e disse, em voz firme. Isa, eu aprendi a ficar no meio do corredor. Quer ficar no meio do corredor comigo pelo resto da vida? Ela sorriu. Quero, Rafa. O casamento foi em março do ano seguinte. Pequeno. 50 convidados no máximo. Na fazenda da família Martins, em Pernambuco, onde Dona Aurora havia crescido. Sem limusine. Sem imprensa. Sem rosas importadas. Apenas família de verdade e amigos de verdade. Dona Beatriz não foi convidada. Camila não foi convidada. Mas, por uma decisão pessoal de Rafael, que dessa vez não consultou ninguém, nem Isabela, o pai falecido dele, o Sr. Humberto Vasconcelos. Foi mencionado com carinho na cerimônia, e uma cadeira vazia foi deixada ao lado do altar, com uma fotografia antiga, para que estivesse presente em espírito. Porque Rafael havia entendido, podemos cortar laços doentes, podemos nos distanciar de pessoas que nos machucam, mas a memória boa dos que nos amaram de verdade, essa ninguém deve cortar. Ela fica, ela nos âncora, e dali em diante começaram os dois a escrever uma história diferente. Uma história simples. Onde ninguém é diminuído à mesa, onde ninguém abaixa os olhos para o prato, onde o amor não pede licença. E onde o preço da dignidade continua para sempre fora de cotação. Nunca desconfie de uma mulher que veste um vestido simples. Ela pode estar, apenas, testando em silêncio o caráter de quem a olha com desdém. A dignidade humana não tem preço, mas quem tenta comprá-la sempre paga depois, um preço muito maior. E assim, o silêncio que começou com uma gota de molho em uma toalha de linho, terminou com a queda de um império construído sobre a areia da arrogância. A história de Isabela nos ensina que a verdadeira nobreza não se herda com um sobrenome ou se compra com joias de esmeralda. Ela é forjada na coragem de manter a cabeça erguida quando todos tentam te fazer olhar para o prato. Isabela não destruiu os Vasconcelos com ódio. Ela apenas deixou que a própria podridão interna deles fizesse o serviço, enquanto ela operava com a precisão de quem sabe que o caráter é o único ativo que não sofre desvalorização. Quanto ao Rafael. Bom, ele descobriu da maneira mais difícil que um homem que não defende sua mulher na mesa de jantar, não merece sentar-se à mesa com ela na vida.
Levou 2 anos para ele aprender a caminhar no meio do corredor. Antes tarde do que nunca, não é?